Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para uma meditação na Palavra de Deus, e nessa oportunidade vamos ler no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, dos versículos 6 a 8. Assim está escrito: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus? Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 3 atitudes que Deus requer de nós. O profeta Miqueias foi levantado pelo Senhor para trazer uma mensagem ao povo de Deus, ao povo de Israel, que estava servindo ao Senhor, tanto Israel como Judá, este povo que o Senhor tinha escolhido e que tinha se manifestado de maneira poderosa no meio deles, com milagres, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com livramentos e com tantas oportunidades de bênçãos que Deus, ao estender da sua mão, veio ao encontro deste povo, livrou de inimigos maiores e mais poderosos do que eles e estabeleceu-os numa terra abençoada, que o Senhor tinha prometido, uma terra que emana leite e mel, fez promessas poderosas para este povo, pedindo a eles que tão somente não se misturasse com o povo da terra, não servisse a outros deuses, não se entregasse à prática da idolatria, mas que se mantivesse fiel, leal, submisso, obediente, sincero à vontade e à direção de Deus. E o Senhor prometeu a eles que, quando eles assim fizessem, o Senhor os faria habitar na terra em segurança, e nenhum dos seus inimigos teriam a liberdade ou a permissão de vir contra eles, porque Deus guerreava as guerras do seu povo. E o tempo passou, eles experimentaram o poder da mão do Senhor, do livramento, do sustento, do cuidado, da direção, da orientação. Mas ao passar do tempo, este povo parece que foi esquecendo-se do que Deus lhes havia prometido e o caminho pelo qual eles tinham atravessado, até o momento em que Deus se apresenta como libertador, livra, abençoa, protege, defende. Mas aqui na época de Miqueias, esse povo estava totalmente desviado do caminho do Senhor. Eles estavam andando por caminhos errantes. Eles haviam deixado o Senhor. Eles haviam abandonado a Deus. Deus para eles já não era mais a prioridade da sua vida. Portanto, eles deram as costas para o Senhor Deus. E diz-nos a palavra do Senhor que eles começaram agora a viver na prática da injustiça, da rebelião, do egoísmo, da ganância, e enfim, os olhos dele estavam voltados para as coisas terrenas. E como se isso não bastasse, o caminho deles passou a ser então um caminho difícil, um caminho tortuoso, um caminho que não agradava o coração de Deus. Era assim que este povo estava vivendo, a ponto de os chefes e os profetas
usarem da falsidade, usarem do engano, da mentira, porque todo o povo estava desviado do caminho do Senhor. Não havia quem se levantasse ali para chamar aquele povo a uma responsabilidade, a voltar-se para Deus e arrepender-se do caminho em que eles estavam atravessando. Até o momento em que Deus levanta o profeta Miqueias. E Miqueias, ele vem com a coragem que Deus lhe deu, com a palavra que Deus lhe deu, uma palavra não muito agradável, mas uma palavra necessária para aquele povo na condição em que eles estavam vivendo. E Miqueias pronuncia a eles o desagrado de Deus diante daquelas atitudes, daquelas ações que aquele povo estava tendo. Chegaram a ser até mesmo praticantes de feitiçaria. Veja, adorando imagens de escultura e, enfim, usando de um caminho tortuoso e errante que é abominável aos olhos de Deus. E quanto mais eles se afundavam neste procedimento, porque a própria palavra de Deus afirma que um abismo chama outro abismo. A pessoa às vezes começa com uma pequena coisa, uma pequena falha, um pequeno deslize, e por aí vai, daquele vem outro, depois outro, e quando pensa que não, a pessoa está descendo, descendo, descendo e indo para o atoleiro, perdendo toda a identificação que tinha com o Senhor. E o temor a Deus, que era a garantia da presença de Deus na vida deles e do livramento diante dos seus inimigos, isto não mais poderia concretizar-se porque eles falharam diante do Senhor naquilo que Deus esperava. Fidelidade, lealdade, temor, obediência. Eles estavam por um caminho totalmente diferente. Um caminho estranho. Como pode este povo que experimentou a presença de Deus, que tiveram experiências marcantes na sua vida, e aquelas experiências eram para levá-los cada dia mais próximo do Senhor, em atitude de adoração, de obediência, de fidelidade. Mas o caminho que eles escolheram andar foi um caminho adverso à vontade de Deus. Eles deram as costas para o Senhor, julgando-se autossuficientes, que eles poderiam garantir a sua vida e o seu futuro. Eles caminharam na contramão da vontade de Deus. Mas Deus que é misericórdia, Deus que é compassivo, e que o amor de Deus é um amor que não conseguimos compreendê-lo totalmente, ele demonstra este amor. E ele lança as cordas de amor, para com elas alcançar este povo rebelde, desobediente e desviado do caminho, para que eles voltem novamente para o Senhor. E ao voltarem a Deus, eles pudessem se arrepender. Mas parece que todo esforço, mas parece que toda a iniciativa para reconquistar este povo e trazê-los novamente à presença de Deus, parece que elas foram ineficazes. Porque quanto mais chamava o povo para vir ao Senhor, mais eles distanciavam-se da presença do Senhor. E então o Senhor diz que agora tem uma contenda contra este povo. O Senhor vai chamá-los para uma contenda. E quem pode contender com o Senhor
e sair dali livre ou vivo? Ninguém. Mas o Senhor diz através do profeta Miqueias: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Olha como Deus fala com este povo. Por que vocês fizeram isto? Qual foi o enfado que eu causei a vocês, que gerou esse desinteresse, este abandono do caminho que eu tinha proposto diante de vocês? E agora vocês escolheram um caminho segundo o seu coração. E neste caminho que vocês estão, as práticas têm sido condenáveis. Este caminho perigoso. E o Senhor começa a trazer a lembrança deles, dizendo: certamente te fiz subir da terra do Egito. Eles já tinham esquecido isto. Parece que apagaram da memória a mão poderosa de Deus, que quando eles estavam oprimidos lá no Egito, o Senhor os visitou, e com mão forte e poderosa, o Senhor livrou-os da opressão de Faraó, deu a eles a liberdade, estabeleceu eles numa terra boa, numa terra fértil, que emana leite e mel. Deus mostrou-se solícito para com aquele povo, demonstrando o seu amor, a sua misericórdia. E ele diz: e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Foram aqueles que Deus levantou para utilizá-los, para que recebesse de Deus e transmitisse a Faraó a ordem de Deus e ao povo o caminho que eles deveriam seguir. E eles obedeceram. E Faraó também ouviu o que Deus tinha a lhe dizer. E por várias vezes intentou impedir este povo, mas não teve jeito. Quando Deus promete livramento, não adianta alguém levantar-se contra, porque vai levantar-se para ser derrotado. Porque Deus cumprirá a palavra que prometeu, como ele cumpriu a Israel, tirando aquela multidão do Egito e transportando-o para uma terra produtiva e abençoada. Que aquele povo não seria mais cativo, mas teria a liberdade para viver as promessas de Deus sobre a sua vida. E parece que tudo ia bem. Mas, de repente, um espírito contrário toma conta daquelas pessoas. O pensamento deles e o coração fica transtornado. E eles começam agora a olhar para o povo da terra, para os deuses da terra, para a idolatria. E aquelas coisas começam a tomar lugar no coração deles. E eles como que dão as costas para o Senhor. Isto é uma falta muito grave diante de Deus. Ele diz: povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor? O que foi que Balaão respondeu? Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. E Balaão disse a ele: eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Mesmo que eu profira palavras de maldição contra este povo, Deus reverterá em palavras de bênção.
porque contra o povo do Senhor não vale encantamento. Foi esta a palavra que Balaão disse, embora que desviou-se depois deste caminho, vendeu-se e perdeu a oportunidade. O Senhor disse para que conheças a justiça. E agora as pessoas ficam perguntando: como é que eu posso me apresentar diante do Senhor, diante de uma situação como esta? Distante, desconhecido, descaracterizado, não tinha nenhuma identificação com Deus. Estavam vivendo na prática da desobediência, da rebeldia e do pecado. E Deus os chama agora. E como que a dizer: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? De que forma eu posso voltar e apresentar-me diante de Deus? E as pessoas pensam que apresentar-se diante de Deus, Deus vai aceitar o nosso plano, a nossa estratégia para querer convencer, persuadir a Deus para que Ele olhe para nós, exerça misericórdia e envie as suas bênçãos para a nossa vida. Mas não é o caminho que nós criamos que nos leva a Deus. É o caminho que Deus estabelece para nós entrarmos por ele. E aqui em várias perguntas, o profeta começa a dizer àquele povo: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos? Holocaustos foram determinados por Deus. Era a oferta oferecida no altar do sacrifício, e ela era queimada por inteira, e Deus aprovava aquele sacrifício. Mas até isto o povo conseguiu corromper. E agora querem dizer que para aproximar de Deus, basta oferecer um sacrifício e tudo volta ao normal. Outros, com bezerros de 1 ano, com animais que eram próprios para o sacrifício. Vamos oferecer o bezerro de 1 ano, sem mancha, sem defeito. O Senhor vai receber. O Senhor lá atrás prometeu isto também. E quantos ele recebeu e aprovou? Outros, será que o Senhor agradar-se-ia de milhares de carneiros, pelo número grande e volumoso de carneiros para o sacrifício? Será que Deus agradar-se-ia deles? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Tudo isto são estratégias que as pessoas, quando em desobediência e pecado diante de Deus, procuram oferecer ao Senhor. E já no tempo do profeta Isaías, Deus disse: quem requereu o holocausto deste povo? Quem pediu que eles oferecessem sacrifício a mim? O sacrifício que eles oferecem já cheiram mal às minhas narinas. Este povo é um povo que não tem entendimento. É um povo que anda errado continuamente. Um povo que Deus manifestou neles a sua glória. Chegou a este ponto difícil e lamentável. E ele aqui diz o seguinte: o Senhor agora, ainda no amor e na misericórdia, ele coloca diante daquele povo 3 atitudes que ele espera que eles cumpram, para que o Senhor se volte para eles e veja neles mudança
de comportamento, mudança de coração diante do Senhor, conversão genuína e verdadeira para Deus, o voltar-se integralmente para o Senhor. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus ainda assim, nesse estado de ruína em que o povo estava, em que a ira de Deus estava sendo atraída contra este povo, mas mesmo assim, Deus ainda usava de misericórdia. Ele não quer destruir o seu povo. Ele não tem prazer na destruição deste povo. Mas ele espera que, através das cordas de amor, eles sejam levados ao arrependimento e à conversão a Deus. E assim fazendo, através da confissão e da entrega ao Senhor, com uma vida consagrada, Deus os perdoaria e restauraria neles a comunhão. Então, 3 coisas o Senhor pediu deles na atitude. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. E o que o Senhor pediu daquele povo? O Senhor pediu 3 coisas essenciais que iriam demonstrar que quando este povo entrasse por este caminho, estaria aberto para eles o caminho da reconciliação, o caminho do perdão, da misericórdia de Deus. Primeira coisa que Deus pediu a eles, disse o seguinte: que pratiques a justiça. Observe que eu disse no início que eles estavam vivendo na prática da injustiça. Já pensou o povo de Deus fazendo injustiça? Praticando injustiça? Mas eles se prestaram a isto. E agora Deus diz, ele pede de ti que pratiques a justiça. Que não seja injusto com o próximo, mas que pratique a justiça. O que é justo, o que é correto, o que é direito, o que é permitido. E nunca aquilo que é desagradável, que traz barreiras, inimizades, tragédias, injustiça, só traz estas coisas. Mas ele pede de ti, em primeiro lugar, que pratiques a justiça. Quem serve a Deus, Deus é justo, e quem o serve deve praticar a justiça. Deve ser justo diante do Senhor. Justo não é pender nem para um lado nem para o outro. Praticar a justiça, segundo a vontade de Deus. O segundo pedido que Deus faz é que ames a beneficência. Eles estavam vivendo no egoísmo, na egolatria, adquirindo para si e não abrindo o coração a outros. Mas Deus pede a eles que ame a beneficência, a generosidade. Ou seja, dar de si às pessoas necessitadas. Oferecer ajuda a este, aquele outro. Amar a beneficência. As coisas que servem para o bem. Justiça praticar. Beneficência para amar. Portanto, do coração. A prática era o comportamento, a atitude de justiça. A beneficência é do coração. É algo íntimo que parte do coração. E quando há este amor, a beneficência não se torna pesada para quem ama.
E o Senhor Deus diz que ames a beneficência. E o terceiro pedido que Deus faz: e andes humildemente com o teu Deus. Eles estavam andando na soberba, no engrandecimento pessoal, querendo servir com vanglórias, e, portanto, isso tinha enchido o coração deles de soberba, e eles desconheciam ao Senhor. Por isso, cada um vivia pelo seu caminho. Mas no conselho que o Senhor diz a eles, que andes humildemente com o teu Deus. Andar, viver, praticar humildemente. É consagrar-se a Deus. É voltar-se inteiramente de coração para Deus. Mesmo estando agora no fundo do poço, num caminho aparentemente sem volta, mas ainda assim, Deus se dirige a este povo através do profeta Miqueias e chama-os para si. Deus não quer contender com este povo, porque se isto acontecer, este povo será fulminado pela prática que estão vivendo. Mas Deus oferece a eles uma oportunidade mais. Deus é o Deus das oportunidades. Ele não sentencia, julga e condena. Mas ele revela diante das pessoas o caminho em que elas estão. E propõe diante delas uma oportunidade, um caminho de volta. Um caminho para reconciliar. Para reconsiderar o caminho que estão vivendo e abandonar aquelas práticas que não condizem com a vontade de Deus. E quando houver esta mudança, o Senhor Deus os restabelecerá e eles voltarão a servir a Deus de acordo com a vontade de Deus. Estas três coisas que Deus pediu a Judá e Israel, elas continuam atuais para os nossos dias. Quando olhamos o procedimento deste povo e olhamos os dias em que nós estamos atravessando, parece que não há diferença. As pessoas vêm a Cristo para servi-lo. Recebe dele graça, recebe dele perdão, libertação, transformação. O Senhor os traz a si. Eles têm acesso direto a Deus. Serve-o com alegria. Experimentam as bênçãos de Deus sobre a vida. De livramento, de suprimento, de direção, de encorajamento, de fortalecimento, de saúde, de graça, enfim, tudo isto eles experimentam da parte do Senhor Jesus Cristo. E isto é uma bênção que vai trazendo para eles o fortalecimento espiritual e o crescimento para o seu coração. Mas chega o momento que parece que as pessoas enfadam-se de Deus. Eles cansam-se de Deus. E quando é que as pessoas se cansam de Deus? Quando eles, ao invés de permanecerem no caminho do temor, da obediência e da fidelidade diante de Deus, eles começam a buscar as coisas que o mundo oferece. Os deuses do mundo, os desejos do mundo, os bens que o mundo oferece, a prática mundana, o espírito mundano encontra brecha no coração de quem estava servindo ao Senhor e domina aquela vida. E ele passa agora a viver na prática da injustiça,
praticando o mal, prejudicando a este, aquele outro. Outros vivem no verdadeiro egocentrismo, não abre as suas entranhas para ninguém, não estende a sua mão de ajuda a ninguém. E ainda outros se deixam dominar pela soberba, pela vanglória, e se julgam autossuficientes. E quando se pergunta, estou servindo a Deus. Mas a vida, o testemunho, a prática revelam que eles estão muito longe da presença do Senhor nosso Deus. Estão vestindo uma capa de cristão, mas com um procedimento indigno, porque estão vivendo a prática da injustiça, estão vivendo a prática do egoísmo, estão vivendo a prática da soberba, o orgulho, a vaidade pessoal. Mas esta noite, a palavra de Deus vem a mim e a você. O Senhor pergunta: em que te enfadei? Povo meu, que te tenho eu feito? Em que te enfadei? Lembra quando estavas no caminho do pecado? E de lá eu tirei vocês? A salvação chegou para vocês? E vocês vieram e provaram a salvação, o livramento? E agora deram as costas para mim? Volta, povo meu. Volta, povo meu. Aleluia. Ainda há tempo de voltar. O Senhor chama, não adianta oferecer sacrifícios se está vivendo na prática da injustiça, do egoísmo e da soberba, amando e adorando as coisas do mundo. Rompa com este mundo de pecado e de trevas e venha com pressa aos braços do Senhor Jesus. Ele espera por ti. Ele tem oportunidades para a sua vida. Ele tem perdão para a sua transgressão. Ele tem um recomeço para o seu viver. Veja o que ele espera de mim e de você. Ele te declarou, ó homem. Ele te declarou, ó crente. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Quando isto fizer e romper com o mundo, o pecado e a maldade, e devotar-se inteiramente a Deus, a tua vida, o teu elo de comunhão com Ele será restaurado. Espírito de Deus voltará a ter oportunidade no teu coração e voltará a ser uma bênção nas mãos do Senhor. Volta, irmão. Volta, irmã. Volta, jovem. Volta, obreiro. Você que deu as costas para Jesus, embora vivendo no meio evangélico, mas o teu comportamento não é digno do nome do Senhor. Você está na prática da injustiça. Você está amando o egoísmo, a posse das pessoas, querendo sempre mais, mais e mais. Você está vivendo de maneira soberba. Volte. Há tempo ainda. Aproveite a oportunidade. Não deixe passar este tempo. Deus é um Deus que dá oportunidades. Ele está dando hoje a mim e a você esta oportunidade de reconsiderar os nossos caminhos e os nossos passos, o nosso comportamento, e voltar para o Senhor, e voltar a provar
a presença poderosa de Deus na nossa vida e a ter a nossa vida garantida e segura pela poderosa mão do Senhor nosso Deus. Reflita sobre isto. Não continue neste caminho perigoso. Volta hoje. Volta hoje. Volta agora para o Senhor. Rompa com tudo. Mas não te afaste do Senhor. Ele está te dando uma oportunidade. Não jogue fora. Abrace-a. Receba-a e viva para Deus. Que Deus te fortaleça. Que Deus te encoraje. A você, a mim, a cada um de nós. E sigamos por este caminho com temor, obediência e fidelidade. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos não só hoje, mas para todo sempre. Amém.